Boa noite, igreja. Que a graça e a paz estejam sobre todos nós, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vou pedir para que vocês fiquem de pé mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 67 até o 79. Lucas, capítulo 1, do verso 67 ao 79. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém, amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, te louvamos e bendizemos e agradecemos teu santo nome. Tu és fiel, tu és justo, tu és verdadeiro, tu és aquele que fala ao nosso coração, ó Pai. Ministra, ó Deus, a nós a tua palavra, me usa pela instrumentalidade do teu Espírito Santo, ó Pai. Esteja falando em nossos corações. Amém, amém, amém. Pode sentar, igreja. Irmãos, eu quero trabalhar o tema Natal, uma visita ilustre. Sabemos, irmãos, que nós fomos chamados pela Bíblia para sermos bons anfitriões. E muitas vezes nós não somos, né? Temos aqui pessoas que têm, né, a vocação de receber bem visita em casa. Tem pessoas que vivem com a casa cheia. Eu louvo a Deus aqui porque tem famílias aqui que é dessa forma, que são bons anfitriões, que gostam de receber visitas, que a casa está cheia, que sempre uma pessoa está falando, olha, eu vou passar por Anápolis e vou ficar na sua casa alguns dias. E fica alguns dias, vem para tratamento e vai. E assim nós sabemos que é uma maravilha a gente ter esse dom de receber as pessoas, de tratar bem as pessoas. Aí a gente para pensar, irmãos, quando a gente lê um texto desse, né, Maria, ela recebe o anjo e depois ela vai visitar Isabel e Zacarias, vai visitar sua prima, as crianças tremem no ventre ali de Isabel, João Batista treme, ali mexe, e Isabel sente que o que está no útero de Maria é o Deus encarnado. E ela fala que bendito é aquele que está em teu ventre, ó escolhida. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o ventre no teu fruto. E aí a gente sabe que João Batista foi aquele que foi anunciado para ser o precursor de Cristo, da visita ilustre ao nosso mundo, ao
príncipe da paz, a luz do mundo, aquele que viria para libertar o seu povo dos pecados, do cativeiro, da escravidão, das trevas, das consequências catastróficas daquilo que o nosso primeiro pai no Éden fez. E aí, esse texto em que nós lemos é o cântico de Jeremias. O cântico de Zacarias, desculpe, irmãos, o cântico de Zacarias, onde ele coloca o seu coração no louvor e na adoração pela visita de um Deus todo-poderoso, um Deus que num processo de humilhação, num processo de amor e de misericórdia, revela a nós, revela a Zacarias, a Isabel, revela-se ao mundo. Então, Natal, irmãos, é a revelação do amor, da misericórdia, da graça de Deus. O Natal, de fato, é exatamente isso, uma visita ilustre que veio a esse mundo para nos iluminar, para trazer a paz e trazer libertação. A grande questão é se nós estamos de fato sendo bons anfitriões, se nós estamos recebendo calorosamente esse grande e ilustre visitante. Às vezes nós não somos bons anfitriões, né? Temos aqui pessoas que são, mas nós, como nós temos acolhido a Jesus, como nós temos acolhido esse Deus, como nós temos propagado a esse Deus que veio ao mundo trazer tamanha e tão grande salvação. Interessante que domingo passado, na Igreja Presbiteriana de Campinas, eu citei um poema de Cora Coralina, e tem outro poema de Cora Coralina que fala sobre o Natal, que ele ilustra muito bem isto que eu estou trazendo na introdução e no contexto desse sermão. E ela fala assim, chama Poesia de Natal, Cora Coralina. Enfeite a árvore da sua vida, com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, entendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha, embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Tem presente de montão no estoque do nosso coração. E não custa um tostão. Agora é agora. Enfeite o seu interior. Seja diferente. Seja reluzente. Interessante como a gente, ao olhar para teologia de referência, ou teorreferência na arte, na música, nos filmes, na canção, a gente vê a sede, a expressão de Deus na arte, no poema de Cora Coralina. Quão maravilhoso é notar como ela expressa essa ação humana por meio da graça divina em expressar esse amor e a misericórdia de Deus através daquilo que seriam os frutos do Espírito, irmãos. Aí a gente olha para Zacarias, como eu falei, um dos 20 mil profetas de Israel, e João Batista, que ia vir, o último dos profetas, que a Bíblia diz que nunca houve maior do que João Batista na face da terra, e ele veio para anunciar esse visitante ilustre, ele veio para anunciar esse Deus encarnado, veio para anunciar a entrada triunfal do Deus dos céus, o Deus do universo, o Criador do universo, a este mundo, para trazer para nós misericórdia, para trazer para nós paz. E esse texto aqui responde para nós 3 indagações muito importantes, na qual nós devemos nos ater no período natalino, irmãos. Porque, como Cora Coralina diz no poema, como nós já sabemos, como cristãos, nós estamos cansados, se assim eu posso dizer, de saber que Natal ele não é iluminação, não é decoração, não é reunião de família. Natal não é matar a leitoa ou peru, não é ter aquele chester suculento na mesa, a mesa decorada com frutas, não é o amigo secreto ou amigo da onça.
né? Não é nada disso. Os encerramentos natalinos de final de ano de empresa, de departamentos da igreja, Natal não é nada disso, né? Isso tudo é consequência de um coração grato a Deus, de um coração iluminado, de um coração enfeitado, de um coração transformado por Deus. Aí sim, tudo aquilo que nós decoramos, tudo aquilo que nós enfeitamos, tudo aquilo que nós usamos, é reflexo de um coração que entendeu muito bem o que é Natal, irmãos. Porque tem muita gente que desencantou desse período, né? Mesmo a gente sabendo que não foi a data que Jesus nasceu, a gente sabe que não é isso, a gente sabe que foi usado pela igreja estatal e por Roma e pela história para substituir uma festa, né, pagã, mas é uma grande oportunidade que nós temos, de fato, de falar do Emanuel, do Deus conosco, desse Deus Todo-Poderoso que veio para iluminar, para trazer alegria, para trazer de fato, não só um sentimento de misericórdia, de amor, de justiça ou de gratidão num determinado período do ano, mas Ele veio fazer isto durante toda a nossa vida e pela eternidade afora, e nós não devemos, não podemos esquecer essa realidade, igreja. A gratidão, a misericórdia, o afeto carinhoso, né, não pode apenas estar contido em nosso coração, ou devemos trabalhar esse afeto apenas nesse período de ano que nós chamamos de Natal. Mas que a realidade do nascimento de Jesus, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele tem o poder de mudar o nosso coração constantemente e pela nossa vida fora, nos tornando pessoas com um coração que é iluminada, o coração que brilha, uma vida que transborda a graça de Deus, o amor de Jesus, porque foi essa a razão e esse o motivo. Então, irmãos, esse Natal mostra quem é esse visitante especial. No verso 76, eu gostaria de mostrar para os irmãos. O verso 76 fala: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à estranhável misericórdia de nosso Deus, a qual nos visitará o sol nascente nas alturas, irmãos. O qual nos visitará o sol nascente nas alturas. Irmãos, isso nos arremete a João capítulo 1, isso nos arremete a Gênesis capítulo 1, que no princípio eram as trevas, mas o Espírito de Deus parava sobre a face das trevas, que a terra era sem forma e vazia, né? E Deus veio com seu grande amor, com um grande poder, e Ele falou com a sua voz, com o Logos divino: haja luz, e a luz se fez. Haja separação, haja luzeiros nos céus para iluminar o dia, haja luzeiros nos céus para iluminar a noite. E a gente viu que Deus é a grande luz, o sol nascente, que ilumina todos nós, irmãos, que nos tirou das trevas. Este é o visitante ilustre, o visitante especial, que veio para ser o nosso Deus, que veio para nos libertar. Abra sua Bíblia lá em Tito 2:13. Tito 2:13. Assim está escrito: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmão, Jesus veio, Jesus nasceu para nos dar a garantia e a certeza de que Ele voltará
para redimir a sua igreja de forma definitiva, irmãos. Quando nós comemoramos esse momento tão especial que nós estamos aqui na igreja, quando nós participamos das cantatas de Natal, quando nós cantamos hinos como Luz do mundo que viestes à terra para a tua igreja salvar, quando nós cantamos as músicas natalinas, nós estamos de fato falando que Ele veio e que Ele cumpriu o propósito pelo qual foi designado por Deus. E que o nosso coração que vivia em grandes trevas foi de fato agraciado por uma entranhável misericórdia. Gente, essa palavra aqui, entranhável misericórdia, ela é muito forte. Porque não é uma misericórdia de boca para fora. Não é algo que a gente diz apenas superficialmente, apenas por dizer. Não é algo apenas de casca, de exterior, mas é algo que é lá de dentro, do mais profundo, sai das entranhas. Sai das entranhas, irmãos. E Deus mostrou essa entranhável misericórdia, essa misericórdia profunda, essa misericórdia tremenda, maravilhosa, na encarnação do Senhor Jesus Cristo, por mim e por você. Natal expressa essa entranhável misericórdia, não estranha misericórdia, mas uma misericórdia que vem do âmago, do fundo, do coração, do mais profundo coração de Deus, se assim eu posso dizer, falando de uma teopatia, ou usando da antropopatia para que os irmãos entendam esse sentimento profundo do amor de Deus por mim e por você, quando Ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, irmãos. É esse visitante ilustre que veio por tamanha graça, tamanha misericórdia, que nesse momento em que parece que o clima muda para muitos, parece que as pessoas que passaram o ano todo com o coração duro, com o coração frio, parece que chega nesse período, amolece o coração, fica uma pessoa mais aberta para a comunhão, uma pessoa mais aberta para ser mais benevolente, para ajudar o próximo, para participar de campanhas, fica mais feliz. É esse Deus que encarnou, que fez o nosso Natal, não apenas para no momento deste final de ano a gente amolecer o coração, ou fazer o que fazemos num período mais, é um Deus que trabalha continuamente em nós, por meio do Espírito Santo, por meio da graça entranhável, para que a gente possa, irmãos, viver este Cristo que nasceu todos os dias de nossa vida, irmãos. Que a gente possa alimentar esse nascimento, esse Deus encarnado em nossa vida, todos os dias, meus irmãos. Por mais escura que sejam os seus dias, por mais tenebroso que sejam os seus dias, por mais difícil que sejam os teus dias, por mais que você não veja uma luz no fim do túnel, como diz as pessoas, por mais que seja complicado a situação que você esteja vivendo, por mais difícil que seja para você, que você possa olhar para esse texto e você possa falar assim: Deus me deu o seu melhor por causa da sua misericórdia e por causa do seu amor imensurável, incomparável. Eu sou alvo de um amor imensurável, incomparável, inalcançável por mim mesmo. E muitas vezes eu não consigo entender este amor e essa misericórdia, apesar do que eu sou, apesar de quem eu sou, apesar das minhas fraquezas, apesar do que eu penso, apesar do que eu pratico, apesar do que eu falo, apesar dos meus caminhos. Eu louvo a Deus por essa entranhável misericórdia.
por essa misericórdia profunda que me fez amor, que me fez graça, que me fez filho, que me fez alvo. Porque por mais que o mundo está aí fora pegando fogo, por mais que o mundo está aí fora um caos, esse mundo, eu e você, fomos alvo de um amor incomparável. Mas esse texto também nos traz uma segunda lição maravilhosa que nós temos, que é: se existe um visitante ilustre, um visitante com amor e misericórdia que nos alcançou e nos libertou das correntes, das amarras do pecado, da escravidão, da condenação do inferno, por uma misericórdia e uma graça que nós não vamos compreender com a nossa mente carnal. Aí a gente olha para nós. Quem somos nós nessa história? Quem é você nessa história? Como nós temos acolhido esse ilustre visitante, como nós temos acolhido no coração, em nossas vidas, essa graça profunda, essa graça entranhável, essa misericórdia entranhável, como nós temos guardado no coração. A gente ouve muitas coisas na internet, a gente vê vídeos aleatórios, muitas vezes frases, né, de impactos no WhatsApp, no status do WhatsApp, a gente vê coisas nos stories do Instagram. Irmãos, e a vida ela é cheia dessas questões. O que antigamente chamava a atenção da gente era as placas de traseira de caminhão, né? Frases de traseira de caminhão. A gente fala, nossa, a vida nossa está parecendo essas filosofias de placa de traseira de caminhão. E hoje a gente tem vivido, irmãos, muito essas filosofias de palavras, de frases, de imagens, de impacto, daquilo que as pessoas têm postado em reels, em stories, em status de mídia social. E uma das questões que a gente percebe, e muitas vezes não passa apenas de palavras, é em relação à nossa fé sincera, devocional diante de Deus. A expressão sincera de um coração que vive essa devoção a Deus todos os dias. Porque muitas vezes a nossa vida não expressa a nossa fé. A nossa vivência, a nossa prática não expressa as nossas palavras. Aquilo que nós colocamos nas mídias ou aquilo que nós exigimos do outro para que o outro age conosco da mesma forma que queremos ou que agimos com o outro ou que esperamos que as pessoas agem em relação a nós, irmãos. Porque somos falhos, muito falhos em receber, em abraçar, em cativar, em nos relacionar, porque cada vez mais estamos entretidos com as questões mundanas, seculares da vida, cada vez mais os interesses lá fora estão tomando o nosso coração, as preocupações estão tomando o nosso coração, a correria da vida está tomando o nosso coração. E está sendo roubado de nós a graça da comunhão, tanto com Deus quanto com o próximo, irmãos. E Natal é exatamente isso, um Deus Emanuel, um Deus que se encarnou para ter comunhão comigo e com você, um Deus que se importou tanto com você, que Ele quis ser um como eu e como você, para sentir o que você sente, para sofrer o que você sofre. Para entender o seu coração.
para de fato ser o nosso advogado, porque Ele conhece muito bem a sua causa. Ele conhece muito bem a minha causa, a sua causa, irmãos. Eu vi uma frase essa semana de uma mãe falando para uma jovem, e ela foi chamar a filha para ir para a escola. Aí quando ela abriu a porta do quarto da filha, cai aquele tanto de roupa, de sapato, e ela sai tropeçando ali naqueles acessórios no chão e acorda a filha. E fala: filha, você está atrasado, seu quarto está uma bagunça. Você esqueceu que a bagunça da sua vida exterior, o seu quarto revela como está a sua vida por dentro do seu coração. O seu quarto diz como está o seu coração. E falou assim: garotinha, quando você chegar da escola, nós vamos conversar. E realmente, irmãos, quando nós vamos perdendo a nossa vida devocional, nós vamos deixando de cultivar uma vida espiritual, a nossa vida de oração com Deus, de leitura bíblica, não por religiosidade, mas por amor, por graça, por gratidão, por afeição genuína, gostosa, maravilhosa diante de Deus, a nossa vida vai se tornando uma bagunça, irmãos. As coisas não se encaixam mais, as coisas vão perdendo a sua ordem, as coisas vão se bagunçando. De repente a gente não consegue nem mais andar, porque estamos trupicando ou tropeçando na bagunça da nossa vida que está aqui dentro do nosso coração. E aí a gente começa a perder as coisas. A gente começa a perder o prazer, a alegria de estar junto com os nossos irmãos, de poder dizer um Feliz Natal de verdade, de coração. Hoje eu até ri, porque eu vi um vídeo, me mandaram um vídeo, e não teve como eu não ver, irmãos. Né? De um pastor pregando, e de repente levantou uma irmã e começou a orar em línguas, e a irmã falou assim: olha, meu servo, você com esse microfone na mão, e orou em línguas, meu filho, Feliz Natal. Às vezes a gente olha isso com crítica, né? E eu falando no microfone desligado, desculpa. E a gente olha, eu fui ilustrar aqui, a gente olha isso com crítica, mas isso pode expressar uma verdade muito grande, irmãos. A gente gosta muito de criticar os nossos irmãos pentecostais, alguns gostam muito, mas a gente vê que de fato, alguma coisa que deveria ter um significado muito profundo, e uma realidade muito profunda, passou a ser uma coisa muito banal. Não quero dizer que o que aconteceu ali está certo, está errado, eu não vou entrar no mérito da questão. Eu quero dizer que muitas vezes aquilo que deveria ter um significado muito forte para nós, e não religioso, perdeu totalmente o significado, irmãos. Porque muitas vezes para nós, essa data não passa de mais uma data. As refeições não passam de mais refeições, o encontro da família, os acontecimentos na igreja, as atividades da igreja nos períodos que nós não temos dado muita importância e o valor que tal data merece ter. A gente olha, irmãos, para outras religiões, não vamos longe não, olha para a igreja adventista, o quanto eles valorizam o sabá, o quanto eles têm temor, né, para valorizar o dia de sábado deles, o quanto eles guardam isso. Olhamos para o povo de Israel, né, para as festas que até hoje eles comemoram, a festa das tendas, e as outras festas que o povo comemora, mesmo sabendo que é de forma errada, teologicamente falando, mas a gente vê a devoção e o coração do povo nestas festas. A expectativa que eles criam em suas crianças. Eles usam das festas para ensinar os seus filhos a amar a Deus, a amar o que Deus fez na vida deles. A gente olha para o islamismo, irmãos. E a gente vê radicalismo em tudo, mas a gente olha para o islamismo e vê como os islâmicos, eles são disciplinados
nas suas atividades da sua fé. E a gente vê o mundo cristão nos países perseguidos, vê lá os irmãos sendo perseguidos, o quanto esses irmãos usufruem de datas especiais, que a gente praticamente cumpre para cumprir tabela, para cumprir agenda, e essa é terrível, irmãos, a gente viver as atividades da igreja para cumprir tabela, cumprir agenda, como o Natal, como o dia de ação de graças, o dia da reforma protestante, como a Páscoa, a ressurreição de Cristo. O quanto nós deveríamos graciosamente e com amor, com entusiasmo, viver essas festas com alegria, o quanto isso deveria pulsionar o nosso coração e viver cada momento que Deus proporciona para nós, de lembrar do seu nascimento, da sua encarnação, de lembrar da sua morte e ressurreição, de lembrar como Ele levantou homens que deu a sua vida para que tivéssemos de fato uma fé pura e genuína. O quanto deveríamos ser gratos, não apenas na última quinta-feira do mês de novembro, mas todos os dias da semana, irmãos. E não só o Natal passaria a ter significado para nós, de maneira diferente do que tem, mas também toda a nossa vida com Deus, tudo aquilo que Deus é para nós no dia a dia, porque acho que está esvaindo, irmãos. A gente vê que a igreja não está passando de ser apenas mero cumpridores de agendas, de situações, de eventos. E um pastor muito amigo meu disse que igreja que vive de evento não passa de vento, é vazia, é bolha de sabão. Quem disse isso também é Salomão, não é? Mas nós precisamos ser cheios por dentro, irmãos. É por isso que esse segundo ensinamento aqui fala como nós temos recebido esse visitante, como a encarnação de um Deus, num período desse de Natal, tem feito em nossa vida a diferença. João capítulo 1, vamos ler aqui o verso 68, 69 e 70. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas. Natal é isso, irmãos. Deus prometeu, e Deus é fiel para cumprir. Eu sou falho, você é falho. O Mário promete, o pastor Camilo promete, nós prometemos aqui, e muitas vezes nós não cumprimos, porque nós somos falhos, irmãos. Somos falhos e nós devemos reconhecer que a nossa falha, o nosso pecado, aponta para a grandeza de Deus, aponta para a misericórdia de Deus, aponta para a fidelidade de Deus. Porque nós não somos deuses, irmãos. Eu não sou Deus e nem você é Deus, irmãos. Deus é apenas um, o nosso Deus é eterno. Na pessoa do Espírito Santo e do Filho, Jesus Cristo, que se encarnou para nos livrar do peso da condenação, do corpo dessa morte, que sempre está contra nós. Sempre, irmãos. Aí o que nos resta será que eu estou pronto para dizer, seja bendito o Cordeiro de Deus, seja bendito o Senhor Deus, que redimiu o seu povo, que nos suscitou plena e poderosa salvação à casa de Davi. Bendito seja esse Deus que nos visitou. Não apenas passe pela minha vida, não apenas passe pela minha casa. Fica aqui comigo. Mora no meu coração. Faz habitação em mim. Faz habitação na sua igreja. Que nós venhamos ser esse anfitrião que não coloque a vassoura de trás da porta para a visita ir embora. A gente não tem mais paciência, irmãos. A gente não tem mais amor, misericórdia, graça. E essa situação nossa com o nosso irmão, com o nosso próximo, é reflexo do que está aqui dentro do nosso coração.
de Deus em nós, daquilo que Deus é, daquilo que o Natal representa, irmãos. E por último, o pastor, quando começa a falar, né, Luciano, não para mais, né? Ainda bem que os irmãos não estão assim, né? Olhando para o relógio, não bota o relógio aqui atrás, né? Mas por último, irmãos, que esse Natal do visitante ilustre, que esse Natal que nos ensina a receber esse visitante ilustre, seja um Natal de propósitos. Qual que é o propósito do Natal? Qual que é o propósito desse visitante ilustre? Olha o verso 71 em diante, olha o que fala. Para nos libertar dos nossos inimigos, para usar de misericórdia, para nos conceder que sejamos livres, para em santidade e justiça perante Ele. Natal tem um propósito, irmãos. A vinda do Senhor Jesus Cristo tem um propósito. E o cântico de Zacarias, o texto que Lucas deixa aqui para nós, o evangelista, o historiador, o médico Lucas, deixa para nós exatamente isso, que o propósito do Natal, o propósito do nascimento de Jesus é libertação, é misericórdia, é cumprimento de juramento, de aliança, é livramento, é adoração, é santidade, é justiça, é humildade. Humildade. Um menino será chamado profeta do Altíssimo. É salvação, é remissão de pecado, é graça entranhável de misericórdia, é luz e é paz que dissipa as trevas. Natal sem propósito é apenas uma data vazia, irmãos. Hoje cedo eu falei daquele filme que eu assisti com a Ana Luísa ontem, Nefrários. É um filme que é feito pelo mesmo pessoal que fez o The Chosen. É um filme espetacular. Eu falei para a Ana Luísa que ele deve ter lido e estudado as cartas do diabo ao seu aprendiz de C.S. Lewis. Ele deve ter estudado e baseado o filme em cima dos escritos de C.S. Lewis. Mas, irmãos, eu vejo que o diabo não está, o inimigo de nosso Deus, o diabo não está se cansando muito para nos afastar de Deus, nos afastar das coisas certas de Deus, não, irmãos. Para tirar o propósito eterno, o propósito que nós deveríamos ter diante de Deus, irmãos. E as sutilezas do inimigo, elas vão entrando devagarzinho, irmãos. E aí a gente vai dando lugar a essas sutilezas e deixamos de ter uma fé viva, uma fé que arde o coração, para ter apenas uma fé teórica. E passamos de deixar de amar, de chorar com o outro, de alegrar, de viver junto. Por causa que perdemos o propósito de ser cristão, perdemos o propósito de ser crente, perdemos o propósito de ser filho de Deus, perdemos o propósito de ser igreja, perdemos a ideia de quem somos realmente, pelo qual nós somos chamados e vocacionados, irmãos. A vida é composta de alegria e de tristezas, irmãos. De frustração, de expectativas que foram altas demais e esperar demais. E a gente se frustra. Mas a vida também, Deus tem nos agraciado. E muitas vezes não temos os olhos para enxergar a graça de Deus. Eu tenho visto momentos de alegria aqui na igreja, na quadra, no futebol da terça-feira, no vôlei da quinta-feira. Estou vendo os grupos ali, o povo animado, escrevendo. Gente, isso é muito maravilhoso. É uma alegria muito grande isso. E o certo, irmãos, o certo agora, como conclusão desse sermão,
A gente sabe que o contexto desse texto é um cântico. É um cântico, o cântico de Zacarias, quando o filho dele nasceu, quando ele recebeu a visita de Maria grávida, ele cantou ao Senhor. Ele expressou, colocou em adoração a alegria que estava dentro dele. É muito bonito, irmãos, cantar hinos de Natal. É muito bonito a gente olhar lá para Gramado, a apresentação daquelas crianças nas janelas iluminadas, cantando, né, as músicas natalinas. É muito bonito a gente procurar ouvir canções natalinas ou cantar música natalina. A questão é, como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Será que nós acolhemos verdadeiramente o Natal em nós, Cristo em nós, a fé em nós? Ou deixamos isso ir embora sutilmente e colocamos outra coisa no lugar? E não passamos de viver uma vida cristã apenas por costume, hábito, teórica. E eu lembro muito da recomendação do Senhor Jesus Cristo à igreja de Éfeso, para terminar o sermão. Lembra de onde caístes e volte à prática do primeiro amor. Precisamos, irmãos, precisamos olhar para o caminho que nós estamos seguindo e ver o quanto estamos afastados do caminho que Deus traçou para nós. O importante é, irmãos, é não perder o propósito da nossa caminhada. Se você perceber que você está fora do propósito de Deus na sua caminhada da vida, você para, dá tempo de voltar atrás. Nunca é tarde de perceber o caminho que nós estamos percorrendo e ajeitar o nosso prumo e voltar para o propósito de Deus. Que esse Natal, irmão, seja diferente. Não seja mais um Natal na sua vida. Não seja mais uma festa. Não seja mais um clima natalino. Mas seja um momento de reflexão no amor entranhável de misericórdia e graça de Deus por você. Que te dê um propósito para que você viva a sua vida nessa longa estrada da vida. Para uns é longa, para outros é curta, mas que o Natal seja de fato de grande significado em nosso coração. Um feliz Natal pela nossa vida afora. Que Deus abençoe, irmãos.